Olá, estou de volta mais uma vez para falar um pouco do meu percurso de leitura literária, uma vez que a leitura nos ajuda muito a compreender e a entender bem as coisas. Posso falar que o meu gosto pela leitura começou a se desenvolver quando estava no 11º ano de escolaridade, em que a primeira obra que eu li foi a obra O Chiquinho, da autoria de Baltasar Lopes, um escritor cabo-verdiano, que era para identificar tema, as personagens, o espaço da narração e as figuras de estilo, nada mais, nada menos do que isso. Era para identificar o básico. Então, hoje, eu tenho toda a certeza de que a minha experiência pessoal de leitura literária evoluiu muito durante esses 3 anos que estou na universidade, estudando algumas disciplinas, como, por exemplo, a Introdução a Estudos Literários, leitura literária, que é uma disciplina que nos oferece instrumentos práticos e teóricos para melhor analisar e compreender um texto literário. A literatura portuguesa, a literatura africana, a literatura brasileira, a literatura cabo-verdiana, todas essas literaturas contribuíram para a minha experiência de leitura literária, fazendo com que a minha leitura de um texto seja diferente das habituais leituras que eu tinha. Então, ao longo do meu percurso de leitura literária, ou melhor dizendo, do meu percurso formativo, foi sendo acompanhado por bons professores que me motivaram a estudar literatura e ganhando gosto pela leitura cada vez mais e formando-me um leitor com a capacidade e com a eficiência de compreender e de entender qualquer tipologia de texto, quer literário, quer não. Então, durante esses 3 anos que estou na universidade e desenvolvi várias atividades, como por exemplo, recriei o conto de alguns escritores, escrevi contos da minha própria autoria e também reescrevi o poema de Luís Vaz de Camões, Muda-se os Tempos, Muda-se as Vontades. Foi uma experiência boa. Participei em clubes de leituras, em que aprendi quais são as estratégias que devemos utilizar quando estamos a analisar um texto literário. Quais são as vantagens de aprender a ler um texto literário? Como distinguir um texto literário do não literário? Tudo isso aprendi no clube de leitura e também algumas pistas que vamos encontrar num texto literário e também o nome de vários outros escritores que nem sabia se existia, como por exemplo Antônio Ramos Rosa, que é um escritor desconhecido por mim, mas hoje, graças a Deus, conheço bastante. Posso me dizer que sou hoje um bom leitor. E também, durante esse percurso, desenvolvi bastante a minha competência, como por exemplo, fiz videoaulas em que eu
em que eu falo da vida e obra do escritor Fernando Pessoa, que eu analiso o seu poema Segue o Teu Destino. Tudo isso me ajudou muito a desenvolver o meu percurso de leitura literária. Hoje eu sou um leitor, não tenho um percurso literário longo, mas o que eu tenho é o basta e o suficiente para compreender qualquer tipologia de texto. Muito obrigada pela sua participação e tenha um ótimo fim de semana.